aluno do Top Enem, como vocês estão? Aqui quem vos fala é a professora Michele Silva, professora de História, e nós estamos aí nessa luta para conquistarmos juntos esse seu grande sonho, que é uma vaga na universidade. Então vem comigo que nós estaremos comentando a partir de agora o que mais cai na prova do Enem. Vem comigo! O primeiro assunto, o primeiro tema que eu trago aqui para ser discutido é o Brasil colonial, tá? Tendo em vista que anterior ao período do Brasil colonial, nós também tivemos o chamado período pré-colonial, que correspondem àqueles primeiros 30 anos, em que não houve uma colonização sistemática e por isso ficou conhecido como pré-colonial. Também é nesse período pré-colonial que nós tivemos, por exemplo, o pau-brasil, o escambo, que era o modelo de mão de obra, o estanco, as feitorias, as expedições guarda-costas e a preocupação de Portugal em, de fato, povoar, tendo em vista que já haviam ali, principalmente, ali, franceses contrabandeando pau-brasil, né, nos litorais, tá? Então, aí, a partir de 1531, nós já podemos destacar que nós já teremos já esse período que nós chamamos de Brasil colonial. Vejamos as principais marcas desse período e o que vai estar na sua prova e que vai fazer com que você gabarite a prova do Enem, tá? Vem comigo! Quais fatores que levaram Portugal a iniciar a sua experiência colonizadora, tendo em vista que o pau-brasil anterior, no período pré-colonial, era uma atividade extrativista, não se tinha essa preocupação em povoar? Primeiro foi a intensificação da presença de navios estrangeiros na costa, no litoral, já disse para vocês, né, os próprios franceses contrabandeando ali o pau-brasil, e nós tivemos até mesmo uma tentativa de Portugal para poder embargar isso, que foi a criação das expedições guarda-costas, já é autoexplicativa, né, para poder proteger de fato ali o litoral, sob o comando de Cristóvão Jacques, tá? Em segundo lugar, nós tivemos o enfraquecimento da produção açucareira nas ilhas portuguesas. E aí nós teremos o Martim Afonso, nosso primeiro colonizador, que vai trazer as primeiras mudas para a plantação da cana-de-açúcar e dar-se-á o início aí do nosso segundo ciclo econômico de exploração metropolitana na colônia, né? Que vai ser, no caso, no Brasil, né? Porque é a primeira do período colonial e a segunda do Brasil, que é a questão do açúcar. E em terceiro lugar, um terceiro fator que levou Portugal a iniciar a experiência colonizadora foi a queda dos produtos oriundos das Índias, né? As chamadas especiarias, que no período das grandes navegações a partir do século XV era o alvo, era aquilo que era onde os navegadores eles objetivavam chegar nas Índias em Calicut, tá? E aí, a partir de 1531, né, nós temos um processo de colonização que se inicia. Nós tivemos o Martim Afonso, nosso primeiro colonizador, que vai partir aí para o Brasil, vai trazer essas primeiras mudas aí de cana-de-açúcar, né, e vai ter o objetivo, qual o objetivo de trazer o Martim Afonso? Combater os franceses, combater esses estrangeiros, né, porque pensa comigo, mas por que tinha estrangeiro ali, gente? Lembra do Tratado de Tordesilhas, né? Ele dividiu as terras entre quem? Portugal e Espanha, essas novas terras. Então, os outros ficaram a ver navios. Então, eles pensaram, nossa, se não vai ser pela legitimidade, nós vamos invadir isso aí, né? Depois a gente vai ver o processo de invasão que nós tivemos aí também. E aí, o próprio Martim Afonso vai trazer essas mudas de cana-de-açúcar. Em 1532, foi fundada também a Vila de São Vicente, ela foi criada. E aí nós já temos uma mudança exorbitante, porque de atividade extrativista para o Brasil, agora nós teremos uma preocupação em povoar, povoamento. Então nós vamos ter o início do povoamento na colônia nesse momento, tá? E aí, administrativamente, nós teremos algumas formas que Portugal vai estar colocando para poder estar administrando, né? Inicialmente foram as capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Foi uma divisão do Brasil em 15, das terras, né, correspondentes ao Brasil, em 15 faixas de terras que foram entregues, respectivamente, a 12 capitães donatários. Nós tivemos aí 2 documentos que regulavam essas relações, né, entre esses donatários e a coroa, que era a Carta
era a carta foral e era também a carta de doação. Então, tanto foral como a carta de doação, elas eram documentos que regulavam essas relações entre quem, professora? Entre esses capitães donatários e a coroa portuguesa, né? Nesse sentido, a carta de doação, ela comprovava o acordo entre os reis entre o rei e os donatários. Que rei, professora? Estou falando do rei português, claro. E os donatários, aqueles 15 capitães, aqueles 12 capitães que receberam, né, dentre essas 15 faixas de terra, receberam ali um lotezinho, né, um pedacinho de terra para poder estar administrando, né? Quais eram os privilégios desses capitães? Eles poderiam cobrar impostos dos sesmeiros, aplicar a justiça, escravizar indígenas, e em contrapartida nós tivemos o foral. O foral já determinava os compromissos do capitão donatário com Portugal, ou seja, quais são os deveres desses capitães com a coroa portuguesa. Bom, as capitanias hereditárias, elas não tiveram um insucesso, mas também não tiveram um êxito total. Tanto é que de 15 faixas de terra, nós tivemos apenas 2 capitanias que se destacaram, que foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. Pernambuco ainda mais do que São Vicente. E elas tiveram esse protagonismo muito forte, muito em relação também à questão da própria plantação da cana-de-açúcar. Então, isso logrou um êxito muito grande a eles, tá? Aqui nós temos aqui, ó, a imagem dessas 15 faixas de terras que foram divididas para esses 12, entregues, né, para esses 12 capitães donatários. E as 2 capitanias que vão estar se destacando, que foram as capitanias de São Vicente e de Pernambuco. Mas vem a pergunta na nossa cabeça, porque as capitanias, elas fracassaram, gente. Primeiro, eram grandes extensões, tá? Então, não se estava tendo como esse capitão donatário ali ter um grande controle sobre essas grandes extensões. Indígenas já estavam super atacando, né? Essa questão, índio passivo, né? Passividade indígena, isso aí a gente tem que tirar da nossa cabeça. Eles vão resistir muito historicamente, tá? E aí nós temos a escassez de recursos para investimentos, né? Os investimentos não estavam chegando da coroa portuguesa para eles, então eles não tinham como investir, né? E dado esse contexto de ataques e de grandes extensões territoriais, esse capitão acabava perdendo o domínio, e tá aí alguns 3 principais motivos de por que as capitanias elas fracassaram, tá? E aí nós temos algumas heranças contemporâneas, né, das capitanias, que eu acredito que seja o segundo maior problema do Brasil, e é válido destacar porque o Enem ele gosta de estar mesclando esses questionamentos contemporâneos, né, nas provas, nas questões, e a gente teve a questão do próprio latifúndio, né? A questão do latifúndio é o segundo maior problema do Brasil ainda hoje. Seriam essas grandes propriedades de terra que são para poucos, né? Onde poucos têm muito, e muitos têm pouco ou nada têm, tá? E aí, professora, não deu certo, Portugal vai desistir? Não. Aí ele vai falar, Tomé de Souza, vem que você agora vai implementar o governo geral. Então, o governo geral foi uma forma de poder estar centralizando esse poder, que de certa forma, né, gente, não deu tão certo com as capitanias. Elas foram extirpadas? Não, gente, elas não foram extintas, tá? Mas agora está centralizado tudo num governo geral, tá? Nós tivemos aí, em primeiro lugar, a partir de 1549, né, nós tivemos Tomé de Souza, aí com Tomé de Souza o primeiro bispado, sob a chefia do padre Manuel Nóbrega. Nós tivemos depois o Duarte da Costa, nós tivemos já vários conflitos ocorrendo ali com o bispado, né, a própria Confederação dos Tamoios também, e nós tivemos depois o próprio Mendes Sá, né, o Mendes Sá com seu sobrinho Estácio de Sá, né, que vai conseguir fundar em 1565 a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, originada ali da região setentrional da capitania de São Vicente, né? E nós tivemos também aí ele conhecido como pacificador, né? Vai ser debelada, né, a Confederação dos Tamoios durante seu governo geral. Então nós tivemos aí algumas mudanças que vão estar ocorrendo aí nesse sentido, tá? Aqui nós temos, né, o Tomé de Souza, né, chegando em Salvador. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em Salvador. É muito bom a gente pontuar isso, que historicamente o Brasil ele teve 3 capitais, né? A primeira Salvador, a segunda no Rio de Janeiro, e a terceira, que é a nossa atual, com JK da indústria automobilística, né, e da construção de Brasília. Então, respectivamente, Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. E aqui, gente, nós temos a repartição, né? Quando que vai ocorrer essa repartição? Ali no finalzinho, né, quando a gente tem ali a morte do Mendes Sá, a gente já vai ter essa repartição do norte com a capital em Salvador e a repartição sul com a capital no Rio de Janeiro.
Fora isso daí, né, fora as capitanias hereditárias, né, o próprio governo geral, nós tivemos aí também as câmaras municipais ou a Câmara dos Homens Bons, que foi até uma tentativa interessante, mas que no final ela acabou fortalecendo o poder de uns em detrimento a outros e acabou provocando, atenuando um processo de descentralização política também muito forte, perfeito? E aí, professora, qual vai ser, ou vamos dizer assim, o ciclo econômico que vai inaugurar esse período colonial? Porque no pré-colonial a gente teve para o Brasil, né? Aqui nós vamos ter o açúcar, né? Como eu disse para vocês, Martim Afonso, nosso primeiro colonizador, ele vai trazer as primeiras mudas aí de cana-de-açúcar. E por que o açúcar? Já pararam para pensar nisso? Primeiro, o açúcar, gente, ele era altamente lucrativo. O que significa isso, professor? Isso significa dizer que ele possuía um grande valor nos mercados internacionais. Lucratividade. Segundo, Portugal ele tinha experiência na plantação da cana-de-açúcar que ele já havia conseguindo plantar ali nas ilhas atlânticas africanas, então ele tinha experiência com isso. Né? Então tinha um alto valor, era uma atividade também que era uma atividade de alto valor, lucrativa, rentável. Né? E também, gente, o clima, o solo brasileiro era propício para isso. Tá? Então, por isso que o açúcar foi escolhido, né? Por que o açúcar? Do nada? Não. Temos motivos que justificam essa escolha. E o sistema agrícola que nós teremos aí, né? Nesse sentido, inserido aí nesse processo aí de ciclo econômico do açúcar, é justamente o plantation. Do Leme ao Pontal. O que é isso, professora? Latifúndio escravista, monocultor e exportação. São as características do sistema agrícola que ficou presente nessa atividade econômica do açúcar, o plantation. Latifúndio, grandes propriedades de terra para poucos donos. Escravista, mão de obra escrava africana, meados do século XVI, tráfico negreiro, tumbeiros, né? Muitos escravos africanos vindo, né? Monocultor, um produto. Exportação, o objetivo era exportar, mandar de dentro para fora, tá? Então, do Leme ao Pontal, vocês vão gravar esse bizu do sucesso aí. E se tiver qualquer questão sobre o açúcar, sobre o sistema agrícola durante o período do ciclo econômico açucareiro, vocês vão marcar a alternativa correta. Mas vamos continuar. Aí, professora, como é que era a sociedade, né? Primeiro, né, nós tínhamos aí algumas grandes construções dentro desse período colonial, como a questão da Casa Grande. Claro, quem fica na Casa Grande é o senhor, né? As casas de engenho, aí a gente está falando sobre a questão do local onde se produziu o açúcar. E aqui eu tenho uma imagem para você aqui das roças, aqui a Casa Grande, a senzala onde ficavam os escravos, né? Aqui a moenda também. Vocês observarem como que era amplo, né? Esses locais. E socialmente, professor, o que que era? Gente, uma marca brasileira, e é uma marca que vocês podem encontrar na prova de vocês, é o patriarcalismo. O que que significa dizer eu falar que o Brasil é um país patriarcal? Isso quer dizer que o Brasil ele é um país em que existe a predominância do homem na liderança, tá? O que é o patriarcalismo? Historicamente, era o homem, ficava concentrado no homem as principais decisões. Fazer ou não fazer, sim ou não, certo ou errado, estava na mão de quem? Do homem. Então, historicamente, nós temos uma sociedade brasileira patriarcal, que tem tudo a ver com o nosso legado colonial. E, obviamente, aí, né, gente, uma sociedade de reprodução da desigualdade social, desde os primórdios, né, aonde nós temos até mesmo segregações, né, nós temos exclusões. Então, a sociedade, dentro dessa sociedade colonial, né, a segregação social, ela ocorria muito, tá? E ocorria muito em virtude do quê? Você tem terras? Ok, tá comigo. Não tem terras? Ok. Você está excluído desse processo, perfeito? E aí, nós tivemos dentro desse período também colonial, nós tivemos as invasões estrangeiras, né, gente? Mas, professora, por que invadir? Por quê, gente? Se eu não fiquei durante aquele Tratado de Tordesilhas, eu não tô dentro, então
não é que eu estou fora, agora eu posso invadir. Então, nós tivemos 2 invasões, né, protagonizadas pela França e 2 invasões protagonizadas pela Holanda. A França, ela invadiu primeiro o Rio de Janeiro, tá, estabelecendo aí a França Antártica. No final, nós tivemos a vitória portuguesa. Nós tivemos também a segunda invasão francesa, que foi no Maranhão, tá, em 1612, onde foi fundada a cidade de São Luís. Também ali eles fundam, então, a França equinocial. No final de tudo, nós tivemos a retomada de São Luís aí pelos portugueses em 1615 e no final esses franceses vão se deslocando para a região das Guianas francesas, tá? Não parou por aí, a Holanda também quis invadir e ela invadiu por 2 vezes. A primeira vez ela invadiu ali em Salvador de 1624 a 1625 e a segunda vez ela invadiu ali em Pernambuco. E é em Pernambuco, entre 1630, que é a data inicial, a 1654, que é a expulsão definitiva, nós tivemos o protagonismo do Maurício de Nassau, né? Ele não fica até 1654, mas ele vai ter um protagonismo muito forte em relação a desenvolver, a ser um grande administrador na região ali pernambucana, tá? Nós tivemos a insurreição pernambucana em 1645 pelo domínio holandês, tá? Contra o domínio holandês, a Batalha de Guararapes em 1649, onde nós tivemos a derrota holandesa, mas não é só o brasileiro que não desistiu nunca, eles também não desistiram e só foram, apesar de serem derrotados em 49, só foram expulsos definitivamente em 1654. Lembrando que o contexto histórico ao qual se insere esse período, né, das invasões estrangeiras, né, sobretudo da invasão holandesa, é um período de União Ibérica, né, que foi de 1580 a 1640, período qual nós tivemos ali um rei espanhol reinando ali no trono português, perfeito? Bom, professora, dentro do período colonial, nós tivemos mais o que como atividade econômica? Primeiro o açúcar, né, grande protagonismo. Mas nós tivemos também a mineração, o ouro e o diamante, tá? O ouro no final do 17 e o diamante a partir de 1729, em meados aí do 18, na cidade de Arraial do Tijuco, ali em Minas Gerais, tá? Aí nós tivemos, né, o ouro, né, foram criados mecanismos de controles metropolitanos aí sobre o ouro, como a questão do regimento de 1702, criado com a incumbência de administrar, né, um órgão judicial também, de fiscalizar, de cobrar impostos. Não obstante a isso, foi criado impostos como o quinto, que era a 20%, ou a quinta parte de todo o ouro extraído, a captação, que era cerca de 17 gramas de ouro cobrado sobre cada propriedade de escravo maior que 12 anos, tá? E também nós tivemos a questão própria da finta, também não é muito cobrada, mas é bom a gente salientar, né, a cobrança dos arrobas também, né, a questão da finta, e o derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados. Nesse ensejo foram criadas também as casas de fundição, que tinham um objetivo duplo, né? Era de evitar o contrabando, como também de fundir o ouro, tá? Gente, o esgotamento do ouro, ele vai provocar as chamadas revoltas coloniais, né? Beckmann, Emboabas, Mascate, Felipe dos Santos ou Vila Rica. Observem aqui, professora, já tinha roubo? Tinha, gente, isso aqui é contrabando, né? Aqui é a expressão santo do paoco, que você usa hoje para você se direcionar a alguém que parece ser uma coisa que não é. Você fala, nossa, você é uma santa do paoco. Vem dessa época aqui. Tinha aparência de santo, mas na realidade o que circulava nas colônias era um ouro dentro desses supostos santos, né, para poder estar realizando, então, esse contrabando do ouro, tá? Observe nesse mapa aqui que de 1700 a 1749, a produção do ouro ela tá crescente, mas de 1650 a 1799, nós já temos uma produção do ouro que está declinando. Por isso que a gente vai ter as revoltas coloniais, tá? Nativistas e emancipacionistas. Quais as principais diferenças, professora? As nativistas, ela tem relação ao quê? Com reivindicações dos colonos. Já as emancipacionistas, elas têm a ver com o quê? Uma separação. Nativistas, Beckmann, Emboabas, Felipe dos Santos ou Vila Rica e Mascate. E emancipacionistas ou separatistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Carioca e Conjuração Baiana. Diferença básica entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana é o que, professora? Inconfidência Mineira, elitista. Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. Já a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, né? Nós já tivemos um caráter mais popular, liderado por um grupo de alfaiates. Beijo de luz, galera!